tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor, 22º domingo do tempo comum. Comecemos mais um dia na presença daquele que nos habita, o Divino, o Deus de Israel, o Deus do amor, o Deus que nos atrai para si. Que esse nosso domingo seja repleto desta presença. E para isto, comecemos este dia sentindo Deus dentro de nós, sentindo Deus que nos faz cada vez mais viver apaixonados por Ele. Por isso, respire Deus. Sinta Deus neste movimento do encher e o esvaziar-se o seu diafragma. Sinta Deus nesse movimento do inspirar e do expirar. Nesse movimento, Deus se mostra, Deus se apresenta, Deus salta ao nosso coração. Por isso, experimente Deus a cada instante. A respiração consciente te faz estar no presente. Esqueça o passado. O futuro não nos pertence. O que nos pertence é o agora, é o momento presente. Por isso, invista no momento presente. E que esse momento presente seja repleto de Deus. Bem-vindo, bem-vinda você que se inscreveu nesta semana no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. Obrigado por fazer parte desta família. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, aumentemos esta família. Façamos com que o Evangelho chegue a mais pessoas, a mais famílias. Por isso, compartilhe com seus amigos, por isso, deixe seu comentário e, especialmente, deixe seu like, seu dedinho positivo, que isso ajuda o canal do YouTube a divulgar ainda mais este nosso conteúdo. Sejamos evangelizadores neste mês da Bíblia, cada vez mais. A liturgia da palavra deste domingo vem nos mostrar um Deus que nos atrai para si. Um Deus que, mesmo quando estamos no sofrimento intenso, que parece que não há luzes, há apenas trevas, Deus se mostra. E Deus não deixa que nós desistamos. Ele está ali do nosso lado. Estou falando do profeta Jeremias, que fala do seu testemunho diante de Deus, no meio dos sofrimentos e das provações. Jeremias, nesse texto de hoje, Jeremias capítulo 20, versículos 7 ao 9, terminara de ser solto da prisão injustamente, porque propagava a justiça. E o rei de Judá não gosta desta atuação do profeta. Por isso o prende, porque o profeta descreve o futuro de Judá, por não obedecer a Deus, por não viver esta fidelidade a Deus. E por esse motivo, Jeremias será preso, colocado no tronco, açoitado. Eis, amados irmãos e irmãs, a leitura começa dizendo: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Deixei-me seduzir. Seduzir. Só quem é amado é seduzido. Só quem sente ser amado por alguém se deixa ser seduzido e atraído. É o amor que nos atrai. É o amor que nos impulsiona e nos leva a nosso amado. Jeremias demonstra que o sofrimento do mundo, as provações que o mundo lhe impõe, não faz com que ele se afaste da origem, Deus. A palavra do Senhor
tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Não para ele, profeta, mas para aqueles que não aceitavam, não admitiam as verdades que ele anunciava. Amados irmãos e irmãs, parece que a história se repete. Os profetas continuam falando. E o que se percebe hoje, cada vez com mais ênfase, é a palavra de Deus sendo reprovada. É as pessoas tapando os olhos para não ouvir a palavra de Deus. É as pessoas mudando de rota para não dar de encontro com aqueles que falam a verdade da palavra. O profeta Jeremias se deixou ser seduzido por Deus, porque por ele foi chamado e para ele vivia esta palavra. É preciso que imitemos o profeta. É preciso que sejamos profetas nestes tempos difíceis e estranhos que a humanidade vive. O texto do Evangelho que nós meditamos hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo à sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta semana que terminamos, o evangelho que nós meditávamos a cada dia, os evangelhos, era o discurso escatológico de Mateus, capítulo 25, 24, 25. E ali nós víamos Jesus que preparava os seus para a sua vinda e a necessidade de viver intensamente essa espera, de forma vigilante e não de uma forma angustiante ou ociosa, mas sim em uma forma serena e habitada por Deus. Jesus hoje fala diretamente aos seus discípulos e diz para estes que o Filho do Homem está indo para Jerusalém e ali devia sofrer muito por meio dos sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei. Devia ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. São coisas que saltam aos olhos dos discípulos de forma estranha e pavorosa. Como é que o meu mestre, o Deus que esperei até agora, diz que deve ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos mestres da lei, que deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia? É óbvio que olhando com o olhar humano não é concebível. Só que Jesus esperava que os seus discípulos, e assim o queria, que eles ouvissem
como Filho de Deus e olhar este Filho de Deus com esta espiritualidade e não com uma interpretação meramente humana. O discípulo de Jesus tem dificuldade de sair da lógica humana e passar para a lógica divina. Caríssimos irmãos e irmãs, Pedro, diante de uma proposta que parece tão indecente e de um fracassado e não de um Deus que vem vencer, dirá Pedro então a Jesus, chamando-o à parte: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. O humano de Pedro fala mais alto. O humano de Pedro grita diante de um aparente fracasso daquele que diz que veio para libertar Israel. Caríssimos irmãos e irmãs, diante de uma exaltação do humano, é preciso que o divino se apresente e grite até. Por isso vai dizer Jesus: vai para longe, Satanás. Tu não és para mim, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Vai para longe, Satanás. Quando a nossa cabeça é meramente humana e mundana, nós pensamos como esse Pedro que aqui se apresentou. E por isso é preciso que ouçamos o grito do divino. O divino que diz: cala-te. E é preciso que fale esse divino com ousadia, como faz Jesus aqui. Afasta de mim, Satanás. Se continuas pensando assim, não serve para ser meu discípulo. Isto vale para Pedro e para mim e para cada um de nós hoje também. Continua Jesus: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quer me seguir, renuncie a sua soberba humana. O medo da provação, o medo do fracasso na lógica humana. Aos olhos dos homens, Deus parece ter morrido. Deus parece ter fracassado. Aos olhos de Deus, Deus venceu. Deus é vencedor, de tal modo que a morte foi esfacelada e a vida exaltada na sua exuberância. Esta é a fé que nós temos. E aí então diz Jesus: se queres me seguir, renuncie à sua humanidade, no sentido de viver só para este mundo, e abrace a minha cruz. A cruz no sentido de beber da fonte do céu, da espiritualidade. De que vale ganhar a vida e o mundo inteiro e esta vida se esfacelar? Não vale nada. Porque diz Jesus: quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, este a ganhará. Amados irmãos e irmãs, é preciso que entremos na lógica divina. É preciso que o céu fale mais alto do que o nosso humano. É preciso que a voz de Deus ecoe nas nossas ações, nas nossas experiências neste mundo. É o grande convite que faz este Evangelho. É preciso que o divino fale mais alto. Diz Jesus, falando da sua vinda gloriosa: o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua escolha, de acordo com a sua entrega. As
Obrigado, Senhor.